As pessoas com deficiência, PCD, têm o direito à educação garantido pela Constituição brasileira. E conhecer esses direitos é o primeiro passo para ter uma educação inclusiva e de qualidade, além de uma boa formação profissional. Hoje vamos falar sobre a acessibilidade do ensino superior. Eu sou Zé Balira e este é o Acesso Livre. De acordo com o IBGE, existem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dessas, apenas 28,3% em idade produtiva, ou seja, com 14 anos de idade ou mais, e já estão no mercado de trabalho. O preconceito é um dos maiores fatores que afasta esse grupo do mercado formal, mas não é o principal fator, pois quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. E o percentual de PCDs nas universidades não chega a 1%. Essa desigualdade de acesso à educação tem diversas causas, mas a falta de preparo das instituições de ensino, dos professores, das aulas e da estrutura física estão no topo da lista. Para entender como as instituições podem contribuir com o acesso às pessoas com deficiência à educação, viemos até a Universidade Federal da Paraíba conhecer o Comitê de Inclusão e Acessibilidade, a CIA, que atende estudantes e servidores, oferecendo serviços adequados para as suas necessidades de estudo e de trabalho. Quem vai nos apresentar esse trabalho incrível é Rafael Monteiro, o coordenador da CIA. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Meu querido, me diga uma coisa. O que é a CIA? Como é que ela funciona? Pois bem, vamos lá. Comitê de Inclusão e Acessibilidade, CIA, né, é uma assessoria especial vinculada ao gabinete da reitoria e tem como frente de trabalho a articulação da política pública, né, de inclusão e acessibilidade na universidade. Então, nós somos uma assessoria, um setor que articula entre os outros setores da universidade essa política de acesso, de inclusão e acessibilidade aqui na instituição. Como é que isso ajuda a comunidade acadêmica? Então, uma vez que a gente cria essa articulação, né, dentro dos setores, o comitê, por ser um setor colegiado, ele tem representações de vários setores aqui na universidade. Então, todas as pró-reitorias, departamentos, núcleos, laboratórios, as clínicas, escolas, todas elas são parte do colegiado do comitê. E uma vez sendo parte do colegiado do comitê, a gente tem essa articulação, né, política institucionalizada, né? Foi criado em 2013, né, pela Resolução 34 de 2013, aqui pelo Consune, e nós somos, o que eu sempre digo para as pessoas, a política pública materializada, né? Somos essa sala que vocês veem aqui atrás e temos essa responsabilidade com os demais setores, né, de orientá-los, de conduzi-los acerca da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência na universidade, para que eles, nas suas ações, possam promover inclusão e acessibilidade. Então, na prática, essa ação é feita para toda a universidade? Isso. Funcionários, Isso. alunos? Isso. Nós atendemos estudantes com deficiência ou com NE, que a gente chama de necessidade educacional específica, porque a nossa política de inclusão, ela entende que as pessoas que não são pessoas com deficiência, mas que têm alguma necessidade educacional específica, elas também precisam de um atendimento educacional especializado. Então, estudantes, professores, servidores técnicos administrativos com deficiência também são atendidos pelo comitê. Explica de maneira mais específica como separar quem é o PCD e quem não é o PCD, mas utiliza também das ações da CIA. Nós temos o decreto 3298 de 99 das categorias das pessoas com deficiência reconhecido por lei. Então, essas pessoas reconhecidas por lei, né, são as pessoas com deficiência que entram na universidade, seja por concurso público ou SISU na graduação ou pós-graduação, né, mestrado e doutorado, através da lei de cotas. Então, a gente tem esse decreto que define no país quem são ou não com deficiência. Os demais, que não são considerados como os transtornos, doenças crônicas, outras comorbidades que de alguma maneira impacta na jornada acadêmica daquela pessoa, também é público-alvo do comitê. Então nós atendemos, a política institucional entende que essas pessoas precisam de uma atenção. Como funciona? Quem pode e de que forma ela solicita
esse trabalho da CIA? Nós temos um fluxo, né, de atendimento, então o servidor ele acessa no nosso site, né, e aí ele solicita ali, nós fazemos um agendamento com ele, fazemos uma avaliação ocupacional, da onde ele trabalha, o que é que ele faz, qual a deficiência dele. A partir dessa avaliação multidisciplinar, nós orientamos o chefe imediato desse servidor do que fazer no seu ambiente de trabalho, no quesito adaptação ou algum tipo de intervenção, enfim. Da mesma maneira, né, com o estudante com deficiência. No caso do estudante, ele tem o seu próprio sistema, que é o SIGA, que nós utilizamos aqui. Então, ele solicita através do SIGA, essa solicitação chega para nós entramos em contato com o aluno, fazemos um agendamento, uma avaliação multidisciplinar e emitimos um parecer técnico, né, onde a gente orienta os professores e os coordenadores de curso que aquele aluno vai chegar e o que eles precisam fazer quando esse aluno chegar lá. Você falando sobre aluno, eu fiquei muito curioso de saber sobre o aluno apoiador. Como funciona isso, esse programa, o aluno apoiador? O Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência, PAED, mais conhecido popularmente como Aluno Apoiador aqui na universidade, ele é um programa financiado pelo PENAS, que é um programa nacional de assistência estudantil do governo federal, junto aos alunos dos cursos de graduação na modalidade presencial. Então, a gente seleciona um apoiador que é um estudante sem deficiência, né, para apoiar um aluno com deficiência. E o apoio ele está voltado para as questões acadêmicas pedagógicas e também nas questões de mobilidade dentro do campus. A gente sabe que a universidade ela tem quase 70 anos, então seus prédios, a arquitetura é antiga, consequentemente a gente não vai ter acessibilidade em todos os lugares arquitetonicamente falando. Então, o programa também dá esse suporte aos estudantes com mobilidade reduzida para estar transitando aqui dentro do campus, né? Além de suporte pedagógico. Então, ela vem suprir essa deficiência estrutural. Isso, né? Exatamente. Eu quero saber, com números. Hoje nós temos, em média, 180 apoiadores, né, no campus 1, 2, 3 e 4. Né? Nem sempre um apoiador é para uma pessoa com deficiência, ou vice-versa, né? A gente tem mais de um apoiador para uma pessoa só, dependendo da sua deficiência, da sua condição, enfim, a gente tem várias condições aqui e isso merece uma atenção, consequentemente, mais apoiadores ou menos apoiadores para uma pessoa só, né? Então, a gente tem, em média, 180 apoiadores para um número, em média, de 60 pessoas que, de fato, precisam desse programa, né? 60, 65 pessoas. O apoiador, ele atua nas questões de suporte pedagógico, nas atividades como TCC, os trabalhos acadêmicos, em provas, nas atividades que os professores propõem, também conduz esse aluno nos serviços aqui dentro. Por exemplo, esse aluno com deficiência, ele pode ser encaminhado para uma clínica, ele pode ser encaminhado para um laboratório, ele pode ser encaminhado para um serviço de psicopedagogia e esse apoiador o acompanha, faz esse elo com aquele local, né, de atendimento para que haja esse suporte mesmo junto ao aluno, né? Então, além dessas questões de apoio, vou dar um exemplo, uma pessoa que é apoiadora de um aluno surdo, né? Nós temos surdos aqui na universidade. Como é que ele apoia um aluno surdo? Então, a gente tem um apoio pedagógico, onde esse aluno apoiador, por exemplo, grava as aulas, né, transcreve essa aula para o aluno surdo, para que ele possa ter em casa um material para estudo. Por que isso? Porque uma pessoa surda, ela precisa olhar para o intérprete e ela não consegue ter outros olhares para outras coisas que o professor está trazendo em sala de aula. Por exemplo, o professor escreve no quadro algumas informações e também está ali falando e o intérprete está interpretando. Então, o aluno surdo vai olhar para o intérprete e não consegue fazer a captação do que foi informado no quadro escrito, por exemplo. Então, neste caso, o Libras faz parte veementemente A gente tem intérpretes de Libras no comitê. Atualmente são 22 intérpretes na universidade, em todos os campi, que traduzem as aulas, os eventos, as reuniões, aonde esses surdos estiverem participando. É importante a acessibilidade, a inclusão, entender que não é uma responsabilidade de um setor ou de uma única pessoa, mas entender que todos da universidade, todos da sociedade, somos corresponsáveis desse processo de inclusão e acessibilidade. É isso, um trabalho fundamental para a vida do PCD.
Vamos dar uma pausa e voltamos em breve para conhecer duas pessoas incríveis. Campeão, o que é isso? Pare de arremessar lixo na rua. Além de ser uma tremenda falta de educação, traz doença, enchente e poluição. Não jogue lixo na rua. A cidade agradece. Aê, mão santa! Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mesmo que o percentual de pessoas com deficiência ainda seja baixo, as novas tecnologias assistivas possibilitam o número de estudantes PCDs cresça ainda mais. Nos próximos anos, para isso, é essencial conhecer seus direitos e exigir que as instituições de ensino superior cumpram seu papel diante da lei. Vamos conhecer Gil Sabino Júnior. Ele é estudante de radialismo, rádio e TV. Ele tem o diagnóstico de dislexia e TDAH. Gil, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Meu querido, me diga uma coisa. Quanto tempo você convive com esse diagnóstico? Com o diagnóstico, ele veio com a preocupação de uma professora que identificou uma desatenção, uma interrupção dos professores, impulsividade, né? E ela levou a meus pais procuraram neurologista, psicopedagogo. Foi um encaminhamento todo necessário, a escola sempre teve junto, isso foi muito bacana. E fiz os exames, isso eu estava no primeiro ano, e durante os anos, foi na época de pandemia, durante os anos eu fui fechando o diagnóstico, porque é devagar, várias consultas para juntar, e o neurologista fechar o diagnóstico, dizer, você tem isso, você tem aquilo, e o que fazer, qual é o tratamento, vai usar medicamento, Ritalina ou não. Então faz uns 3 anos a 4, vai completar 4 agora, que eu já venho com o diagnóstico de dislexia e TDAH. Agora aqui na universidade, me diga uma coisa, você é calouro. Como você conheceu a CIA? A CIA eu acho que já é uma extensão dos serviços que dão no Enem, né? Eu anexei lá, tem uma área quando a gente vai se inscrever no Enem que a gente anexa o nosso atestado. E tem alguns serviços que a gente pode solicitar ou não, depende. Aí, vamos dizer, tempo a mais, uma pessoa, um ledor, que ajude a interpretar, ela lê, a gente tem mais facilidade de conseguir interpretar a prova, sabe? Aí, entrando aqui na campanha na recepção, né, dos professores, dos gestores, o administrativo Rafael, da CIA, né? Falou sobre todo o apoio que tem, em todos os sentidos, para quem tiver PCD, algum tipo de transtorno, alguma coisa do tipo. Aí conheci ele. Aí vou fazer o cadastro, vou pedir alguns serviços, alguns não. Ele disse que pode ficar à vontade, que qualquer tipo de serviço a gente vai ter um aluno apoiador. É uma pessoa que nos acompanha para, vamos dizer, ler prova. Eu precisar de um ledor na prova. Aí vou ter esse auxílio. Algum livro que eu não consegui me concentrar naquilo, eu vou estar junto dessa pessoa e tal. Aí assim vai, é bem maleável. Tempos a mais na prova também, letra diferente, letra maior, né? Que é a questão da dislexia e tudo mais. Aí eu conheci a CIA através dessa recepção dos alunos, né? Na prática, como isso aconteceu para você? O que foi que você precisou e na prática a CIA apoiou você? Bom, o que eu preciso é justamente esse tempo a mais, que é sempre muito importante. Antes, quando eu não tinha o diagnóstico, eu usava 7 minutos para entender uma prova que tinha um texto longo. 7 minutos, eu ficava lendo, relendo e não conseguia. Eu focava na leitura boa, eu não focava na interpretação da leitura. Aí, uma pessoa lendo e eu escutando, aí eu já vou me adiantando e respondo. Aí agora eu faço uma prova, por exemplo, uma questão grande em 3 minutos, 2 minutos. Sabe? Já facilita. Aí o tempo a mais é importante também. Porque às vezes a pessoa, né? E um local separado, fazer a prova sem
esses ruídos externos, por causa da hipersensibilidade auditiva, que a gente tem uma hipersensibilidade. Como a gente não consegue focar numa coisa, acaba que o ambiente, a gente presta muita atenção no externo e acaba qualquer coisinha a gente já desconcentra. Então o auxílio da medicação com essas coisas que disponibilizam publicamente, de graça, total apoio, é muito importante, porque a gente acaba que melhora a nossa vida de aluno, sabe? Melhora tudo nesses aspectos. Eu tomo uma Ritalina já desde que eu fechei o diagnóstico, né? E ajuda na concentração total. Junto com esses auxílios, tudo isso. Isso não é uma coisa desigual, que fica desigual para os outros alunos. Porque não muda as questões continuam as mesmas. As questões das provas. Só adiciona um tempinho, equidade no caso, né? Sim. Equilibra, ele dá algumas ferramentas para ficar no nível, entendeu? É nesse sentido. Perfeito. O CIA vai me ajudar nisso, durante o curso. Eu sempre me achei algo estranho, né? No aprendizado. Não conseguia decorar nada, nem CPF, nem número de telefone, nem nada do tipo. Quando eu comecei a estudar sobre e conhecer sobre mim, que eu achava que eu era preguiçoso, sabe? Mas era tudo questão de hormônio, dopamina, aquilo que produz prazer em fazer uma atividade de trabalho ou uma atividade como assistir um filme, que são coisas diferentes, entendeu? Então, assim, acaba que eu busquei justamente com os professores, com os gestores da escola que eu estudei, e agora busco sempre os direitos, porque eu já vi que é muito importante. Todos esses auxílios que ajudam é de extrema importância para o curso, ao decorrer do curso e o andamento das provas, de tudo. A organização mental, eles oferecem até isso, também ajuda na organização das tarefas, das atividades, quando você se sente necessidade de... Tá achando que está muita coisa e tal, aí tem uma pessoa que pode ajudar a organizar tudo isso. É extremamente importante a gente saber que existe um apoio dentro da universidade para que a gente possa continuar a progredir dentro do curso. Não há um impedimento, né? Há, na verdade, um método que ajuda você a fazer isso. É um apoio total, assim, é uma coisa que eu já percebi que eles deixam super à vontade, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de ter um apoiador, um aluno apoiador, sabe? Às vezes ela tem essa coisa. Mas eu gosto de usar dos direitos, não é abusar, mas é usá-los de maneira correta. Eu sinto que eu vou precisar de um aluno apoiador na prova. Talvez algum dia eu precise para ele ler um livro comigo. Mas isso vai depender de mim, eu não vou abusar, sabe? Quero tudo, sabe? Não, eu vou justamente usar meus direitos da maneira correta, personalizada a mim. E é bem legal, essa questão personalizada que eles trazem é muito bacana. Eu gostei muito, que deixa a gente à vontade, não é uma coisa padronizada a cada pessoa, é personalizada. Customiza o atendimento. Customiza o atendimento, justamente. Mas é importante saber que tem direitos e que você pode procurá-los, né? Sim. Esses direitos aí. Gil, muitíssimo obrigado. Valeu. Você é um garoto maravilhoso, extremamente talentoso. E eu espero vê-lo muitas vezes e quero ver você finalizando o curso e trabalhando no mercado junto conosco. Tamo junto, vamos embora. Agora, a nossa convidada é Jennifer Santos, 24 aninhos, graduanda em letras e tem meningocele, uma má formação na coluna. Jennifer, você tem uma deficiência congênita e você já passou por várias instituições ao longo de sua vida. Você sentiu o que ao ingressar na universidade? Eu senti bastante receio, assim, por ser uma coisa nova, né? Assim, eu estava começando uma outra etapa da minha vida, estava receosa, como é que eu ia ser recebida, mas fui bem recebida, né, pelas pessoas, não tive nenhum problema em relação a isso, que era o meu maior receio, né, de como é que eu seria acolhida. E o futuro? Como você vê
a sua área de trabalho, com você integrada em sua área de trabalho? Eu vejo bastante desafiadora, né? Por conta que é uma área, assim, que se lida muito com jovens, adolescentes, pessoas que ainda tem muito preconceito, muitos, né, coisas a ser quebradas, e eu vejo como uma coisa, para mim, muito desafiadora em relação a essas novas faixas etárias que eu vou, né, porque é adolescente, tem tanto, muito, né, é muito complexo, assim, ainda para mim, ainda estou processando essa questão de impor escola, dar aula, enfim. Eu vejo, assim, que através de mim, né, possa ser que vários, né, venham através da minha da minha vivência, né, pode ser que outros vejam e, né, se motivem, né, PCDs na universidade, principalmente nesses cursos de licenciatura, porque é uma área muito desafiadora, lida muito com o público, né? E a gente tem muito ainda receio lidar com pessoas, porque não sabemos como vão ser tratados, né? Apesar, né, das barreiras que eu sei que vai ter, das dificuldades, né, das pessoas serem muito ainda, né, como disse, preconceituosas, mas eu vejo uma área muito, né, que eu acredito sim que eu possa ter um futuro promissor. Eu acredito que pessoas como você, Jennifer, que vão fazer a diferença no futuro muito breve, porque você acreditar que nós, PCDs, possamos ser capazes de estar numa sala de aula e a gente levar informação e cultura para as pessoas, não vai ser mais uma barreira, né? Eu acho que você é uma pessoa que está levantando essa bandeira. E é extremamente importante para a gente ter pessoas como você e outros PCDs que estão buscando este mesmo caminho. Jennifer vai ser uma professora incrível, tenho certeza disso. E a Universidade Federal está aberta para receber todos nós, PCDs. Nós temos um departamento pronto para nos ajudar a viver e a conviver dentro da Universidade Federal. Vamos ocupar esse espaço, que também é nosso. É nossa casa. Aqui nós temos conteúdo e futuro. Acesso à Universidade Federal. Vem para cá você que é PCD. Siga nossas redes sociais, TV Cidade JP. Assista também no canal aberto 6.3 JP Edu, TV Cidade. E nosso conteúdo completo está no YouTube, TV Cidade JP. Vem com a gente.